Boa noite. É com muito prazer e satisfação que eu venho aqui estar com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento para que eu consiga edificar a sua vida, alcançar o seu lar, a sua casa, o seu coração, principalmente, tá? Me apresentando, para quem não me conhece, eu sou a Pamela Peter Levitz, psicóloga clínica cristã, especialista em atendimento familiar e casais e também suicidóloga, tá certo? Gostaria dessa noite de compartilhar algo muito importante com vocês, algo que vem falando ao meu coração há muito tempo, porque pela a experiência de consultório, eu tenho visto o quanto isso que eu vou dizer para vocês hoje tem sido um grande influencial na má qualidade da convivência dentro de uma casa, tá certo? Então vamos lá. Calar ou falar? Eis a questão, não é mesmo? Às vezes a gente fica na dúvida, mas que hora que eu tenho que falar? Que hora que eu tenho que me calar? Os psicólogos dizem que se eu guardar muito para mim, eu vou ficar doente. Ao mesmo tempo, se eu falar tudo que eu penso, as pessoas vão ficar com raiva de mim, as pessoas vão pensar mal de mim, vou levar apelidos que eu não vou gostar. E aí a gente acaba, por conta dessa dúvida desse meio termo, nós partimos para os extremos. Ou existem pessoas que não falam nada, não se posicionam e acabam sofrendo com isso, né? Em todos os seus relacionamentos, seja entre marido e mulher, pais e filhos, funcionário com chefia e assim por diante. E esse sofrimento de se calar pode trazer sérias consequências emocionais e físicas, inclusive, porque acontece o processo de psicossomatização, que são aquelas famosas doenças que o nosso corpo é acometido sem comprovação médica. Então a pessoa faz milhares de exames, ultrassom, tomografia, exames de sangue, faz aquele check-up e não encontra o foco da doença. Nisso, nós podemos concluir que essa pessoa está somatizando. Então, os problemas emocionais já estão sendo descontados no corpo. E isso traz uma série de consequências para a vida da pessoa, não é mesmo? Por um outro lado, o falar demais traz arrependimento, traz culpa, traz desgosto, perdemos pessoas, perdemos laços importantes. Pessoas podem até mesmo perder os seus empregos por conta de falar demais. E esse falar, pessoal, que nós estamos dialogando aqui, não é o falar em demasia, não é o falar muito, é a qualidade do seu falar. Que isso fique bem claro aqui. O problema não é eu falar, mas é como eu falo. Como são as minhas palavras? Como as minhas palavras alcançam o próximo, ok? Então, primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa muito importante, muito interessante, até mesmo antes da gente entrar exatamente nesse conceito do falar. Então, primeiramente, né, Deus criou 3 instituições humanas no mundo. 3. A primeira instituição criada por Deus é o casamento e o lar. Veja bem que interessante. A primeira obra de Deus com os seres humanos foi instituir o casamento e o lar, tá? Nós não vamos ler, mas essa referência está em Gênesis 2, a famosa história de Adão e Eva, a primeira família do mundo, ok? Essa foi a primeira instituição. A segunda instituição colocada por Deus, feita por Deus, é o governo. Então a Bíblia começa a citar essa questão de governos, impérios e reinos a partir de Romanos 13. Então, se você quiser consultar isso na sua Bíblia, você fica à vontade, que se caracteriza na segunda instituição formada por Deus. Então, primeiro é o casamento e o lar, o segundo é o governo
E o terceiro, veja bem, porque a ordem das coisas ela é muito importante para o nosso entendimento aqui. E a terceira instituição formada por Deus é a igreja. Então, ela é citada a igreja como uma instituição, uma organização, a sua importância em Mateus 16, versículo 18. Tá certo? Então, primeiro, o casamento e o lar. Segundo, o governo. Terceiro, a igreja. E por que essa ordem? Tudo que está escrito na Bíblia tem a sua significância, principalmente quando ela apresenta as coisas em ordem, tá? Normalmente a Bíblia coloca em ordem as prioridades. Então não é novidade para você eu dizer agora que dessas três instituições, a mais importante é o lar, o casamento, a sua família. Mas por quê? É uma coisa muito óbvia. A família é a base do governo, a família é a base da igreja. A família influencia o governo, os esquemas de família, as instituições familiares e agora com essa modernidade que estamos vivendo, as diversas formas de família são influências significativas nos governos, não é mesmo? Você deve estar presenciando isso nos noticiários e tudo mais, nos movimentos que têm acontecido em prol dessas famílias diferentes. E, é claro, a igreja, a família é a base da igreja. Se destrói as famílias, destrói a igreja. A igreja, aliás, é composta pela família. Então, sem a família, sem o lar, o casamento, essas duas outras coisas, elas não acontecem, elas não existem. Então, é por isso que é tão importante a constituição familiar. E olha que interessante, uma curiosidade que eu quero trazer para vocês. A diferença de lar e casa. Você sabia que tem diferença? Você já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes a gente ouve alguns livros, a gente lê alguns livros ou ouve algumas pessoas dizerem, se referindo à nossa casa como lar, né? Mas o dito popular, a grosso modo, chamamos de casa. Mas existe uma diferença entre essas palavras e eu acho muito importante trazer para vocês aqui hoje. Por quê? Primeiro, a palavra lar, ela vem do latim que significa acende o fogo. Nossa, mas que estranho, por que você está falando isso? Você vai entender, eu vou te explicar. Isso é muito importante, grave bem. A palavra lar, ela vem do latim que significa acende o fogo, certo? A palavra casa também é uma palavra em latim que significa cabana, igual habitação ou conjunto de pessoas. Vê se você concorda comigo e entende a discrepância do significado dessas palavras. Lar, acende o fogo, parece que é muito mais significativo, mais forte, né? E casa é uma cabana, habitação ou conjunto de pessoas. Então, agora eu quero que até o final desse vídeo você consiga responder para si mesmo. Se você mora em uma casa ou se você mora em um lar. Tô curiosa para saber, tá bom? Escreve aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E vamos lá. Qual que é o principal fator e que entra agora em nosso tema, que pode destruir esse lar, destruir essa casa, destruir essa instituição feita por Deus, que é a família? E são várias coisas, né? Traição, discórdias, conflitos e tudo. Mas eu quero focar aqui com você a língua. A língua. Eu quero, neste momento, compartilhar com você o poder da língua. Se você conseguir desenvolver a capacidade de administrar a sua língua, você vai ter sucesso em qualquer ambiente que você esteja, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no hall de amigos, aonde você estiver. Como eu disse no início, mas é importante reforçar, não estou dizendo a quantidade de palavras. Existem pessoas que falam demais, falam muito. Eu, inclusive, sou uma matraca. Quem me conhece sabe, quando eu começo a falar, é difícil parar. Mas eu estou falando sobre a qualidade do seu falar.
ok? Que fique isso bem claro. E eu gostaria de citar aqui para vocês 2 versículos muito importantes e que deixa bem claro para nós o poder da língua. Vejam só em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Vou ler para vocês. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Isso é muito pesado, né? Isso é muito sério. Então, existem muitas pessoas religiosas, disciplinadas, não perde um culto religioso, não perde uma missa, não perde nada. Mas, quando abre a boca, Senhor, todos pedem para fechar. Então, ou seja, não adianta, eu vou abranger esse versículo aqui. Não adianta você ter bens, não adianta você ser bem-sucedido financeiramente, não adianta você ser aquele beato de igreja, socado dentro da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o braço direito do líder e tal, se você não refreia a sua língua. Isso não é meu, isso está escrito. A sua religião não tem valor algum, tá? E um outro versículo que eu quero compartilhar com você é Tiago também. O livro de Tiago ele é bem especial nessa questão do freio da língua. Os teólogos falam que o livro de Tiago, só uma curiosidade para você saber, é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Ou seja, é um livro de instruções práticas para a boa conduta do cristão. Então, vale muito a pena, fica de tarefinha, você pegar o livro de Tiago e ler ele inteiro. Você não vai se arrepender. E ele é bem curtinho, dá para fazer isso, tá? Então, olha lá, Tiago, capítulo 3, versículo 6. Assim também a língua é um fogo. Lembra o que eu disse do lar? O lar é aquele que acende o fogo. Aqui, nesse pedaço, o versículo está se dirigindo à língua como um fogo. Vamos entender isso. É um mundo de iniquidade, colocado entre membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que direto, não é mesmo? Uma coisa que eu gosto da Bíblia é isso, ela não faz rodeios, ela é direta. Então veja bem, a língua ela tem esse poder de fogo, e eu disse para vocês um pouco antes que a palavra lar vem do latim aonde acende o fogo, ou seja, esse fogo ele pode ser de boa qualidade, aquele fogo que aquece, aquele fogo que aconchega, aquele fogo que ilumina, ou aquele fogo que queima e destrói, certo? Então essa analogia faz muito sentido aqui. Você tem que estar em um lugar onde o seu lar seja um fogo, em que a sua língua acenda esse fogo, mas de uma maneira boa, que edifica, que conforta, que transforma, e não aquela que destrói. Para mim aqui é muito claro que não existe meio termo. A Bíblia é muito clara com isso em quesito da língua, quando ela diz, da mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Ou você tem uma boca que procede bênçãos, ou você tem uma boca que procede maldições. Não existe meio termo. Ah, Pâmela, mas eu só falo essas coisas aí quando eu tô nervosa. Na maior parte do tempo eu digo coisas boas, mas quando eu tô nervosa, sai de baixo. Ninguém me segura, eu falo o que tenho na cabeça, pronto, acabou. Errado. Esse domínio próprio de frear a própria língua, ele é em qualquer situação. Eu, há muitos anos atrás, graças a Deus já faz um tempo, eu entendia, né, atribuo isso à imaturidade na fé, que eu tinha que ser sincera, então eu tinha que falar o que eu pensava mesmo, porque se eu não falasse eu ia ser falsa, e doa quem doer eu vou falar.
e atribuía isso a uma personalidade sincera, direta, e fazia isso com muita frequência. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui analisando e amadurecendo, não é bem assim, né? Por muitas vezes eu ofendi pessoas, levei um nome de grossa, de sem educação, né? E isso não edificou ninguém, até que eu fui entendendo, estudando, me aperfeiçoando e que existe esse freio na língua. Então, existem momentos que você tem que se colocar, você tem que se posicionar e dizer o que você está sentindo ali naquela situação. Uma frase muito dita por mim, quem me conhece sabe, ensine como quer ser tratado, e você vai ter que fazer isso com a sua língua, não é mesmo? Então, existem um momento certo, essa assertividade de entender o momento e colocar ali a sua colocação é muito importante. Exige muita maturidade, mas é algo que você pode alcançar, é só você querer, tá bom? A língua, ela controla todo o corpo, né? A língua, ela tem o poder da vida e da morte. Então, se você domina a sua língua, você domina qualquer coisa. Aqui, ouvindo falar, parece tão fácil dominar a língua, mas a gente sabe que não é. Quantas vezes você disse coisas e... Nossa! Que eu fui falar? Que boca! Meu Deus! Quantas vezes? Eu já fiz várias. Então, se você exerce essa capacidade de frear a sua língua, o resto é fichinha para você. Olha, vamos refletir comigo. Quantas vezes, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, eu achei super legal. Uma pessoa chega para você e fala assim: nossa, eu lembro até hoje o dia que você me disse isso, 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 e aquilo edificou minha vida de tal maneira que eu lembro disso até hoje. Eu nunca mais esqueci o que você falou. Se a pessoa começa a frase falando isso, nossa, sabe o que eu estava pensando esses dias? Menina, eu nunca mais esqueci o que você falou. Já dá um gelo, né? Meu Deus, o que será que foi? Se a pessoa te traz uma coisa boa, ótimo. Então é sinal que aquilo que você falou edificou a pessoa e a pessoa levou para o resto da vida. O duro é quando alguém fala: eu lembro muito bem o que você falou para mim. Aquilo acabou comigo e eu tenho isso na minha cabeça até hoje. Então veja bem a diferença, não é mesmo? E quando você recebe um elogio, não é bom? Não acalenta o coração, a alma? O reconhecimento é muito importante e ele é feito pela língua, não é? Então veja bem, quem controla a sua língua, controla todo o resto. A língua é como um fogo, lembra o que foi dito lá? Um fogo, fogo é tão importante, tudo que se coloca no fogo é transformado, né? Nada que é colocado no fogo fica da mesma forma, até um aço, um ferro, se ele passar muito tempo ali exposto àquele fogo, ele vai sofrer uma mutação ali, ele vai sofrer uma mudança, né? Uma pequena fagulha de fogo é o suficiente para incendiar uma floresta. Então, quando a Bíblia faz essa comparação da língua com o fogo, isso é muito interessante. A língua tem o poder da vida e da morte. Uma coisa que a psicologia traz, e eu acho muito interessante, se chama crenças disfuncionais. Nossa, Pâmela, que nomezão, né? O que significa isso? Às vezes, coisas que você ouviu da língua de alguém, da boca de alguém no seu passado, na sua infância ou na sua juventude, que seja. E você ouviu aquilo, te afetou de uma tal maneira, tão profunda, que você construiu crenças em relação a si mesma, a si mesmo, e são crenças às vezes disfuncionais, aquelas crenças que te limitam, que prejudicam o seu desenvolvimento emocional, pessoal, de trabalho. Então, por exemplo, pode ser que muitas vezes você ouviu durante a sua infância: nossa, como você é burra. É burra. Às vezes até em tom de brincadeira, mas você ouviu. E aí você constrói uma crença inconsciente de que você é burra,
de que você não vai aprender nada, de que você não vai conseguir. Isso te acompanha com os anos e todas as vezes que você se deparar em um contexto de aprendizagem, você já vai ter aquele bloqueio: eu sou burra, eu não vou aprender. Um outro exemplo que eu já presenciei isso na prática. Ai, como você é insuportável, você é chata. Credo, ninguém gosta de você, ninguém te suporta, pelo amor de Deus. E aí a pessoa, né, isso é um caso que eu tenho, desenvolveu uma crença limitante, disfuncional, de que ela era tão insuportável, de que ela era uma pessoa tão chata, tão impossível de conviver, que ela acredita que ela nunca vai conseguir casar, que ela nunca vai ter um relacionamento legal, um relacionamento com amor, afeto, porque não existe alguém nesse mundo capaz de suportá-la. E aí, todas as vezes que começa um relacionamento, alguém fazer um certo investimento na vida dela, ela já bloqueia a chegada dessa pessoa, porque ela acredita que essa pessoa não vai conseguir suportá-la. Isso é muito sério. Você concorda comigo que isso é muito sério? Nós, porque eu tenho 4 filhos, o que nós dizemos a eles é muito sério. Um dado científico para você aprender é muito importante. A ciência fala que a criança desenvolve o senso de sarcasmo e ironia aproximadamente lá pela idade de 11 e 12 anos. É quando ela consegue discernir uma brincadeira de uma ironia de uma realidade. Isso é muito sério. Nós temos o hábito de brincar com as crianças. E dependendo dessa brincadeira, nós podemos construir uma crença disfuncional nela. Então, por exemplo, um exemplo clássico. Menina, eu vou te matar. Eu não tô aguentando você. Para uma criança de 5, 6 anos, eu vou morrer. O que isso significa? É lógico que essa mãe que está falando isso, ela está falando: eu estou muito nervosa com você, se você não parar de fazer isso, eu vou pegar o chinelo e vou te bater. Mas essa expressão, eu vou te matar, a criança ela leva ao pé da letra. E aí ela carrega com ela isso por uma vida toda. Quando ela se torna adulta, ela até lembra do episódio e entende: não, minha mãe estava brincando, era uma forma de expressão. Mas aquele sentimento que foi causado no ato do trauma acompanha a pessoa para o resto da vida. Mas é claro, é por isso que eu existo, os psicólogos, né? Estamos aí para elaborar esses traumas e colocar esses monstrinhos no lugar, não é mesmo? Mas são dados muito importantes que eu gostaria de trazer para vocês, em que a ciência vai de encontro com o que a Bíblia já disse, né? Então aqui está falando quanto a língua tem o poder da vida e da morte, que da mesma fonte não pode sair água salgada e água doce. Quem domina a língua domina o resto do seu corpo, e que o fogo de uma língua vem do inferno quando ela não é bem administrada. E aqui a ciência está dizendo o quanto é perigoso coisas que você fala, palavras que você lança na vida de uma pessoa, em que ela pode construir crenças em relação a si mesma, que ela pode carregar para o resto de uma vida e ter muitas limitações por conta disso, né? Então é algo para a gente se pensar. Agora vamos lá, né? A língua, ela é um fogo, né? E ela é um veneno também, né? A língua é um veneno. Quem aqui já foi vítima de uma língua? Eu já. Boatos, fatos distorcidos, pessoas que jogam uma pessoa contra a outra. A língua tem o poder de matar, gente. Olha que interessante, tem um termo no mundo aí da máfia, né, dos caras, da favela e tal, que é bem conhecido, é cagueta morre cedo. Não sei se você já ouviu isso, eu espero que não, que você nunca tenha precisado ouvir isso. Mas esse termo, cagueta morre cedo, é muito interessante. É usado por essa turma aí, né, que mexe com o crime, em dizer que o que você disser tem o poder de fazer você morrer cedo.
Então, assim, até no mundo do crime, né, é usada essa questão da língua para alertar e fazer com que você tenha cuidado naquilo que você fala. Então, isso é muito interessante, muito mesmo. Então, outra coisa que a língua faz e que destrói relacionamentos, destrói lares e destrói empregos, enfim, a mentira. Deus abomina a mentira. Então, como que está sendo essa linguinha aí, hein? Fala para mim. Da sua língua sai fonte salgada ou doce? A sua língua, ela tem aquele fogo que ilumina, que esquenta, que aconchega? Ou a sua língua tem aquele fogo que queima, que destrói, que só deixa cinzas? Qual é o poder da sua língua? Se você, meu querido, minha querida, não domina a sua língua, você não domina mais nada na sua vida. Se você não tem a capacidade de administrar a sua língua, você não administra nada na sua vida. Isso é um fato, você há de concordar comigo, não tem como escapar disso, não é mesmo? A qualidade, a sua língua, as suas palavras, elas têm que encorajar, reconhecer, se calar no momento certo, não se calar para sempre. E uma parte prática que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, para que vocês aprendam e coloquem em prática no seu dia a dia, para que melhore a qualidade do seu falar, a qualidade do seu posicionamento, para que você consiga sair de uma situação fazendo com que o outro entenda aquilo que você está passando, aquilo que te doeu, sem necessariamente você destruir alguém por causa disso, né? Então, veja bem, todas as vezes que você precisar ter uma DR com alguém, né, discutir a relação, falar para uma pessoa o quanto ela te ofendeu, o quanto ela te magoou, o quanto ela fez você chorar, né? Eu tenho 2 dicas para vocês. Se for possível, anote aí para você não esquecer. A primeira dica, eu teria várias, mas eu resumi em 2. Extremamente importante é: não use adjetivos na sua frase. Exemplo. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer, porque você é muito chata. Você não sabe o que você fala, você é uma grossa. Porque todas as vezes que eu vou falar com você, você faz eu me sentir a pior pessoa do mundo. Acabou, você já perdeu a pessoa. A partir do momento que você coloca adjetivos na frase para falar com alguém, principalmente numa situação complicada, adjetivos é esse grau de qualidade. É quando você qualifica alguém, certo? Você é burro, você é chato, você é ignorante. A pessoa que está ouvindo, ela não vai ouvir mais nada. Ela só vai focar no xingamento que você está direcionando a ela. E tudo aquilo que ela fez, o quanto ela te magoou, o quanto ela precisa aprender a não fazer isso novamente, ela não vai estar preocupada com isso mais. Ou seja, treine no espelho. Não use adjetivos. Então você vai chegar para a pessoa, você vai falar: fulaninho, bonitinho, aquele dia que você disse isso, né, na frente de tal pessoa X, lembra? Lembro. Eu fiquei muito magoada. Ou seja, aí entra a segunda dica. Foi uma frase que eu não usei adjetivos e foi uma frase que eu usei o eu. Eu senti, eu percebi, eu entendi. Quando você usa o eu, você não está acusando aquela pessoa.
Você está dizendo para ela que você entendeu dessa forma, mas pode ser que não foi isso que ela quis dizer para você. Então, quando você se coloca nessa posição, isso principalmente no casamento, isso é muito importante. Quando seu marido te ofendeu, a sua esposa te ofendeu e você precisa falar com seu cônjuge sobre isso, né? Você vai dizer: eu entendi que você fez isso, isso, isso. Eu me senti humilhada, exposta, eu me senti. E aí é muito mais fácil você fazer a pessoa entender que ela te ofendeu. E ela vai ter o espaço de dizer: não foi minha intenção. Não, em nenhum momento eu quis fazer isso, né? Me perdoe? Talvez saia um pedido de perdão aí. Agora, se você chega e fala assim, que você me humilhou, que você me acabou comigo, a pessoa pode olhar para você: você é louca, eu não fiz nada disso. Mas por quê? Isso é ciência, pessoal. A partir do momento que você usa o pronome você, uma série de mecanismos de defesa se armam aqui dentro do cérebro e a pessoa só vai ficar preocupada em se defender de você e não entender aquilo que você está falando. Se usar adjetivo, então, piorou a situação. Então, para finalizar esse vídeo, eu deixo aqui para vocês. A sua língua te domina ou você domina ela? Um segundo ponto. Você faz da sua casa um lar onde acende o fogo com a sua língua, gera aconchego e ilumina, ou você mora numa casa que é um conjunto de pessoas em que a sua língua acende o fogo, mas é para acabar com tudo, é para queimar tudo, né? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Isso é para o seu crescimento. Essa reflexão ela é diária. Ela é algo que vai mudar a qualidade da sua vida e dos seus relacionamentos. Não precisa acreditar em mim, não. Tenta. Paga para ver. Ok? Depois você me conta o resultado? Eu vou gostar de saber. E aí, para finalizar, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês nesse vídeo, né? Para quem permaneceu até o final, meu muito obrigado. E eu gostaria de apresentar para vocês, né, o meu canal no YouTube, que é a psicóloga Pamela Peter Levitz. E por gentileza, eu gostaria que você deixasse lá o seu like, porque você me ajuda. Então eu edifico a sua vida, eu ajudo você. E você me ajuda clicando no joinha e se inscrevendo no canal. Porque aí você vai receber notificações de novos vídeos, tá certo? Quanto mais você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, divida esse vídeo com outras pessoas para que você edifique outras pessoas. Não guarde isso para você não, tá certo? Tudo que é bom para nós temos que passar adiante. Então é isso que eu te peço. Além de deixar um joinha para mim, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tá certo? É esse o meu pedido para vocês,